Olá, você vai assistir agora um vídeo da DED, da Comunhão Espírita de Brasília. Nesses momentos pelos quais estamos passando, por essas experiências necessárias que muitas vezes nos trazem angústia, nos trazem dúvidas, é importante lembrarmos da nossa doutrina, que é luz, que é amor e é caridade. Logo no nosso primeiro livro, quando vamos à questão de número 737, o livro dos Espíritos, nós vamos ver Allan Kardec perguntando aos seres de luz o porquê dessas ocorrências globais que vêm fazer com que uma série de situações nos apareçam. Ali ele recebe a resposta de que, para que continuemos a crescer, mas que especialmente para que possamos crescer numa velocidade maior, essas experiências são necessárias. Dizem os espíritos que crescimento que levaria séculos para acontecer, acontece em poucos anos diante dessas experiências necessárias e também inesperadas. Nós, banhados pela doutrina espírita, por toda a sua consolação, pelo trabalho que faz, eliminando paulatinamente a nossa ignorância espiritual, temos mais condições para viver esses momentos. Numa noite de verão, cai uma chuva torrencial. E uma menininha pequena assiste aquela chuva torrencial. No dia seguinte, ela é chamada pelo pai para ir até o jardim de sua casa. Chegando no jardim, a menina fica estarrecida por ver o estrago que aquele temporal havia feito nas plantas, nas árvores da sua casa. A maioria delas se mostrava retorcida, galhos quebrados, mas caminhando um pouco mais, guiada pelo seu pai, ela vê que no final do terreno, algumas daquelas plantas se mostravam intactas, apesar de terem passado pelo mesmo temporal. Ela rapidamente pergunta a seu pai por que a diferença, por que apresentavam resultados tão diferentes árvores do mesmo terreno. O pai, adaptando a linguagem à sua idade, diz: filha, há plantas sabidas, mas também há plantas teimosas. As plantas teimosas, quando chega o temporal, se enrijecem e assim sofrem imensamente. As plantas sabidas fabricam no seu íntimo uma resina. Essa resina cobre todo o seu corpo, fazendo com que passem pelo temporal sem maiores prejuízos. Nós, espíritas ou simpatizantes da bendita doutrina espírita, do Consolador prometido por Jesus, também temos essa resina, a resina espiritual, a resina que nos dá a certeza de que essas experiências vêm sempre para propiciar a nossa evolução maior. Santo Agostinho, ainda encarnado, já nos dizia da necessidade de quebrarmos em nós a indiferença. Nesses momentos, as oportunidades maiores de quebrarmos os nossos corações ainda endurecidos aparecem. Este é o momento em que nós nos abrimos. Estamos trancados em casa para que possamos nos abrir para os ensinos e para a lei de Deus, a lei de amor indiscriminado. É assim que vamos crescendo, é assim que vamos olhando os nossos irmãos como sempre deveríamos ter olhado. É impressionante vermos as inúmeras ações de caridade que estão acontecendo nesse momento.
Semana passada eu vi feliz, numa comunidade daquela de São Paulo, muito pobre, caminhões chegando com doações de caixas d'água. Esse objeto que para nós é tão comum e que muitas daquelas pessoas jamais haviam tido acesso. Na fila foi entrevistada uma senhora que dizia que não lhe bastaria receber a doação, que queria fotografar aquele momento, já que depois de 30 anos morando num lugar com tantas necessidades, pela primeira vez recebia ajuda. São esses os sinais. São esses os sinais de que com toda doença um remédio aparece. Contra a doença da indiferença, o remédio é a caridade, é o quebrar o nosso coração para nos liberarmos, para liberarmos o nosso amor em direção a todos. No livro O Consolador, um livro dos anos 1940, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, na questão de número 218, é perguntado a esse mestre se aos espíritas a necessidade do momento era a propagação da doutrina. Emmanuel começa a resposta dizendo: de modo algum. Absolutamente, a grande necessidade daquela época, como a grande necessidade até hoje, é a de que os espíritas, os simpatizantes da doutrina, além de terem acesso ao conhecimento, comecem a praticar o Evangelho. Essa é a necessidade até hoje. Esses momentos são oportunos para que comecemos finalmente a caminhar. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 3, nós vamos ver Jesus cercado daqueles seus discípulos mais próximos, quando um deles pergunta sobre o reino dos céus, e Jesus começa dizendo que para ser grande no reino dos céus é preciso ser simples como as crianças. Chama a atenção que em seguida Jesus diz àqueles seus discípulos da necessidade de se converterem. Mas então aqueles homens ainda não eram convertidos, apesar de estarem convivendo com Jesus há tanto tempo, ainda não se tinham convertido? Absolutamente ainda não se tinham convertido. Tinham feito o que todos nós já fizemos, a adesão à doutrina do Mestre. Tinham se encantado, tinham se emocionado com tudo que Jesus disse, mais ainda com tudo que Jesus exemplificou. Faltava o principal, como falta a todos nós: trazer esses ensinos para a prática, fazer do nosso dia a dia um hino de amor, não só a esses que nós chamamos de próximos, mas a todos que dividem a terra hoje conosco. Essa é a grande oportunidade, sabermos sempre que toda dor traz junto dela uma lição que precisa ser aprendida. Normalmente essa lição tem a ver com a quebra do orgulho e do egoísmo que todos nós, hoje na Terra, ainda somos banhados. Que aproveitemos essas experiências necessárias. Agora, talvez sejamos mais capazes, banhados por essa consolação, sabendo que todos, absolutamente todos, somos filhos amados de Deus, sabendo que a morte não existe, que um dia criados por Deus, jamais deixaremos de existir, sabendo que o único objetivo de virmos à Terra é continuarmos a nossa evolução, nós agora caminhamos pela estrada da vida de forma mais tranquila, procurando aprender o que é necessário. O que é necessário aprender? Aprender
mais do que racionalmente, mas a nível dos nossos sentimentos, de que somos todos irmãos, de que jamais caminharemos em direção a Deus, em direção à felicidade real, se deixarmos algum irmão pelo caminho. Que aproveitemos as lições que nos aparecem para fazermos de nós, a cada dia, um pouco mais cristãos. Muito obrigada, se conosco, Jesus, graças a Deus.